Então, gente, dando continuidade, vamos para mais, né, uma sequência aqui dentro do Penpot, que é o software que a gente estava aprendendo aqui. Eu mostrei para vocês rapidamente como é que a gente cria um projeto, cria uma equipe, né, e basicamente as ferramentas de apresentação aqui, mas vamos fazer uma coisa um pouco mais sofisticada, né? Então a gente fez um layout muito simples que vai do círculo para o quadrado, tá? Mas a gente pode querer um pouco mais né, do que uma interação que está muito tosquinha aqui, tá? Então eu vou apagar esses elementos aqui, é só clicar em cima, apertar Delete, eles somem, tá? Uma coisa que eu aconselho vocês é que vocês sempre mantenham uma nomenclatura, né, muito clara do que é cada tela, porque board 1, board 2 é muito genérico, tá? Então uma sugestão, quando você criar um quadro, tá? Vai logo, dá um duplo clique e batiza. Ah, essa aqui é a tela Home, é a primeira tela. Ah, essa aqui é a tela Perfil. Lembrando que a gente vai imitar aquilo que a gente já viu aqui, ó, login, logout. Vou até chamar de login a home, né? Login, perfil. E tem um terceiro board, tá? Se eu quiser copiar um board, eu posso simplesmente dar Ctrl C sobre ele, apertar Ctrl V, ele cola uma cópia daquilo ali, então já está na medida, tá? E ao invés de chamar perfil 1, vai chamar pop-up. Não sei se o texto está bem pequenininho, mas está aqui ordenado. Também é interessante ordenar. Isso aqui não é mais tão necessário no Penpot, mas é interessante vocês botarem na ordem da sequência, tá? Então, assim, arraste para cima o login, que é a primeira tela, perfil fica na segunda e pop-up na terceira. Então, aqui, de cima para baixo, corresponde a uma sequência da esquerda para a direita, tá bom? Então, vamos fazer essas três telas acontecerem, tá? Então, algumas funcionalidades interessantes para vocês conhecerem. Tá? Para a gente manter uma consistência no layout, pode ser interessante trabalhar com guias. Eu tenho 3 telas diferentes, e essas 3 telas elas não podem parecer muito diferentes entre elas. Então, uma coisa que ajuda é atribuir, né, linhas que ajudam a estruturar o layout de vocês. Vocês podem ver isso dentro da própria função Board. Na aba Design, vocês vão ver uma série de propriedades aqui do lado direito. Tá? E tem uma funçãozinha chamada Grid. Quando você aperta o mais aqui no cantinho direito, ele vai aplicar um grid quadrado. Vocês estão vendo aqui uma série de quadradinhos. E quanto mede esses quadrados? Aqui está dizendo que mede 16 pixels. Isso é o padrão. Mas se você quiser fazer um layout como o meu, eu não trabalhei com quadradinho, eu trabalhei com colunas. Então posso trocar de square para columns. E aí ele vai botar uma série de coluninhas. Tá? Mas 12 para mim é muita coisa, eu não quero esse nível de detalhe. Então, se eu apertar aqui nos 3 pontinhos do lado esquerdo, ele vai abrir uma janela mais detalhada, mais avançada, que inclusive me deixa escolher a cor. Se eu quiser, por exemplo, trocar de vermelho para verde, vou botar um verde aguado aqui, ó. Ele aceita, tá? Então, ficou um verdinho aqui meio azulado, coisa. Eu posso manter o layout assim, ou eu posso usar o default, que é o vermelho, tá? Normalmente, guias e colunas são vermelhos, mas isso é só uma convenção. O que eu posso escolher aqui? O número de colunas. Eu queria 4 colunas. Beleza, já tenho 4 colunas. Mas eu também quero definir uma margem. Então, vamos botar uma margem aqui de 20 pixels nos cantos. Tá? Para eu não colar o meu layout no cantinho da tela. Tá? Então, vou dar essa folga aqui. Tenho 4 colunas. Essas colunas estão automaticamente distribuídas. Tá bem? Eu fiz esse layout aqui. Como é que eu faço agora botar mais linhas? Então eu posso combinar grids diferentes. Eu posso acrescentar um novo grid, apertando maisinho. Vocês vão ver que agora ele botou quadriculado. Então agora eu estou com o quadriculado e com a coluna. Eu posso combinar essas coisas se eu quiser. Vou botar agora, ao invés de colunas, eu vou botar rows, linhas. Aí ficou muita. Então vamos de novo editar. Eu quero apenas... Vamos fazer um pouquinho diferente do outro layout, tá? Então assim, como ele é mais comprido, né? Ele é um formato vertical, eu vou botar mais linhas do que eu tenho coluna. Se eu tenho 4 em uma, eu vou tentar com 6 aqui.
tá? Gutter, o que que é gutter? É o espaçamento entre uma coluna e outra, tá? Um ficou 8, eu vou manter 8 aqui e vou dar margem de 20. Opa, não, aqui não era margem. Aqui era 10%, era a opacidade, desculpa. Margem de 20 aqui, tá? Então, apliquei aqui. Qual é a vantagem de usar? Repare que aqui agora eu tenho, então, um grid, tá? Aliás, dois, né? Eu botei dois elementos de grid que eu posso esconder. Se eu clicar no olho, ele some. Se eu clicar no menos, eu tiro ele, eu apago ele, tá? Ele deixa de existir. Qual a vantagem disso? Vamos desenhar novamente um círculo, apertando Shift. Repara que conforme eu vou arrastando, ele vai tentar colar nos limites desse grid. Aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ó. Olha como é que ele sugere a aderência dele a algum elemento do grid, ó. Aparece uma linha roxa aqui, ó, tentando tangenciar essa linha do círculo. Ou pelo centro, né? O centro está colando. Isso aqui é o que a gente chama em vários softwares de snap, né? Como se fosse um ímãzinho, né? Você vai chegando perto do elemento, ele cola naquele elemento, tá? Então, como é que eu posso usar o grid ajuda isso, né? Eu tenho um layout mais controlado e aí eu não erro, não vai ficar um pixel fora, tá? Ó, tangenciou aqui do lado, tangenciou do outro lado, tá? Então vamos fazer o que a gente fez lá, que era um botão mais simples, né? Vamos desenhar um retângulo, pegando aqui, ó, de um canto do grid até o outro, tá? Vamos bater aqui metade da altura. Será que eu consigo fazer metade da altura? Vou dividir por 2, porque aí eu posso ir pela matemática, tá? Meu tamanho de altura ficou 97. Então, metade disso vai dar 45 seria 90, 47, 97 ficou brincadeira aqui. Vai ter que ser 48. Não vai dar para ser a metade certinha. Tá? Então tem um botão aqui. Vamos arredondar um cantinho desse botão? Então, no meu retângulo, eu olho aqui em Design. E aqui vocês vão ver aqui, ó, que tem os cantinhos arredondados. Se eu clicar na outra opção, eu posso fazer canto por canto, tá? Então, se eu botar aqui, ó, por exemplo, botar 10, ele arredondou o cantinho da minha caixa. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Tá? Então, tá 10 pixels aqui arredondado. Se eu quiser mais, eu posso botar 20. Arredondou mais. Gostei de 20. Vou botar um pouquinho mais, 20... 24. Tá? Então, botei aqui uma caixinha arredondada, 24. Se eu quisesse, por exemplo, que um dos cantos fosse reto, eu posso pegar aqui o último canto e botar 0. Olha aqui, ó. Aí ficou essa forma aqui. Ficou parecendo um balão, tá? Então também é possível fazer isso. Mas em geral não é o que eu quero. Vou botar 24 aqui. Tá tudo certo. Tá? Isso aqui vai ser o meu botão. Se eu carrego esse botão para cá... Opa, deixa eu só copiar aqui. Não tendo as guias, eu não consigo acertar exatamente aquela posição. Ó. Como é que eu vou alinhar certamente? No olho vai ser mais difícil. Por isso, interessa a gente trabalhar com layout com grades, tá? Então, pela lei da preguiça, tá? Acabei de apagar aqui no botão, talvez eu não devesse fazer isso, deixa eu desfazer. Deixa o botão lá no lugar dele. Eu vou apagar meus boards e eu vou duplicar o do login, porque agora ele já está feito. Uma outra opção para você duplicar alguma coisa é apertar Ctrl D. Tá? Ctrl D de duplicate. Vou tirar os botões. Opa. Será que tem alguém arrastando meu botão? Sou eu mesmo. Aí eu vou mudar o nome de login para logout, perfil. E o outro é o pop-up. Tá errado. Vocês estão vendo que eu fiz uma barbeiragem aqui. Eu botei uma tela dentro da outra. Não se faz isso.
Atenção. Deixa eu desfazer. Esse aqui é o pop-up. E esse aqui é o perfil. Atenção aqui para o lado esquerdo, tá? Observe como estão as camadas agora. Eu tenho o board, dentro do board tem um retângulo que está chamado de Rect 1 e Rect 2, tá? Eu vou apagar esse daqui, da direita, vou apagar esse botão, e a gente vai criar um componente, tá? Então, o que é um componente? Componente é aquilo que vai aparecer dentro daquela janela de Assets, tá? Então, vou escolher aqui uma cor para esse componente, lá no meu layout tinha sido um vermelhinho, tá? Então, vou botar aqui. Agora qual era a cor? Não vou lembrar. Vou copiar essa paleta de cores aqui. Será que consigo levar um elemento para cá? Copiar para cá. Colar aqui. Não, não aceita. Então vou pegar a receita de cor do meu vermelho, que é FA8787. Então, FA8787 é a cor do meu botão. E eu vou botar um elemento de texto. Tá? Então, vou botar aqui, na mesma altura do botão, botão. Só que eu quero que ele esteja centralizado no eixo horizontal e centralizado no eixo vertical. Tá? Então, atenção aqui para o alinhamento na caixa de texto. Né? Vou escolher aqui minha fonte. Vou usar Open Sans. Será que eu uso negrito? Talvez. Vou botar aqui uma opção um pouco mais forte. Quem não conhece nomenclatura de fontes, né? Quanto maior o número, mais pesado é. Tá? Então, 800 é negrito. 600 é um pouquinho mais, é semi-negrito. Tá? Então, eu combinei duas coisas aqui. Vocês estão vendo, tem um texto. Eu posso até batizar aqui, ó, chamar ele de legenda. E eu posso pegar essa reta aqui, ó, renomeá-la para forma botão. Como é que eu crio um componente? Quando eu seleciono tudo, eu posso simplesmente agrupar, que é uma coisa padrão que vários programas fazem, né? Ctrl G agrupa, ou venho com o botão direito e mando agrupar. Mas vocês vão ver que tem uma outra opção aqui embaixo chamada Create Component, que você pode usar o Ctrl K. Tá? Quando eu fizer isso, e eu vou fazer, apertei, repara que aqui, ó, à esquerda virou um elemento azulzinho que eu vou chamar de botão. E quando eu for em Assets, aqui na aba do lado direito, do lado esquerdo, eu tenho ali, ó, algo que eu posso rebatizar para botão. Isso significa o quê? Que se eu apagar meu botão aqui, no meu layout, ele some, obviamente, mas ele não some do meu projeto. Ele virou um elemento que eu posso usar ele quantas vezes eu quiser. Ó, botão, botão, botão. E toda vez que eu apagar um elemento, ele não some do meu projeto. Então, por que é legal usar os componentes, os assets? Né? Tudo que for um elemento padrão, que vai ser usado repetidamente, é interessante que ao invés de você ficar copiando e colando a mesma coisa, você cria ele como componente, porque daí você não corre o risco de perder. Né? E com a vantagem que se você fizer alguma alteração nele, todas as cópias que seguem esse padrão, elas vão imitar o estilo do componente original. Tá bom? Então, vou ver se eu consigo editar esse componente aqui. Acho que eu não consigo editá-lo. Aí eu teria que criar um componente novo. Mas... vamos lá. Então, botei meu botão aqui. Né? Ele já está aparecendo aqui. Quando eu abro, repare que também ele é retrátil. Né? Eu consigo ver cada elemento aqui. E aqui na legenda, onde está o meu texto de legenda, eu vou clicar aqui e vou trocar isso para login. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do lado, vou botar de novo um botão na outra tela. Eu vou até botar aqui, ó, apoiado nessa linha aqui.
E eu vou trocar no perfil, né, na minha legenda, duplo clique em cima do texto, logout. Pronto, login, logout. Repare que eles estão no mesmo padrão, mesmo formato de botão, mas eu fiz a alteração no texto. Então, eu fiz a alteração no componente? Não. Toda vez que eu jogar um botão novo, ele vai vir com o nome botão, mas eu posso alterar o nome dele. Tá? Se eu quiser, eu já posso prototipar, não preciso, mas posso aqui, ó, estabelecer. Deixa eu apagar esses flows aqui. Do login, vem para essa tela. Do logout, vai para a tela anterior. Volto para o modo design, então pelo menos aqui o link já está feito. Tá? Aí o resto é desenhar, né? Então vamos ver os outros componentes, tá? Então assim, desenhar uma forma a gente já fez, fazer um asset a gente já fez, a ordem dos layers né, fazer cada camada corretamente, botar um nome para elas, identificar os componentes, tudo isso a gente já fez. Então vou fazer uma pausa aqui e a gente vai ver os outros componentes, né? Detalhar mais componente de texto e de imagem no próximo vídeo.